Então assim, gente, eu estava conversando com a Rita mais cedo, aí ela contactou o professor Josemar, e aí nós voltamos aqui para fazer uma segunda parte da reunião. Professor Josemar, fala aí um pouquinho aí, você falou que fez mestrado em Portugal, no Porto. Bom dia a todos. Bem, a minha trajetória ela sai da humanas e vem para os arquivos, porque eu sou formado originalmente em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mas eu fiz o mestrado em Ciência da Informação aqui na Paraíba, João Pessoa, em Ciência da Informação, trabalhando com arquivos. E eu já venho trabalhando com arquivos desde a graduação. Estagiei no Arquivo Público em Pernambuco, né? Tinha essa aproximação, então o bichinho do arquivo me picou lá dentro do arquivo público, então hoje eu me considero mais arquivista do que historiador. Fiz o meu mestrado, terminei meu mestrado, comecei a dar aula na Universidade Federal Rural de Pernambuco na área de História. Mas aí eu fui convidado por um colega meu que estava trabalhando no projeto Resgate em Portugal para trabalhar no projeto Resgate também. Fui para lá, comecei a trabalhar no projeto Resgate e nesse meio tempo eu fiz a minha inscrição para o doutorado da Universidade do Porto, que foi aprovada, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no curso era o antigo curso de Ciências Documentais. Hoje ele já está como Ciência da Informação, era Ciências Documentais. Então, eu fiz minha inscrição e fiz também a minha inscrição pela FCT, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, que financia, né, como se Uhum. fosse o CNPq e É, CAPES. sim. Então, eu tive meu doutorado na Universidade do Porto, financiado pelo governo português. Legal. Terminei meu doutorado em 2006, já faz um tempinho. Meu doutorado, ele trabalhava mais com o período colonial, ou seja, a ideia básica do doutorado era analisar a Secretaria de Governo da Capitania de Pernambuco como sendo o órgão que produzia e organizava a documentação do período colonial, Uhum. né? E aí Então, você estava me falando que você fez várias pesquisas na Torre de Tombo, nos sim, arquivos eu de trabalhei Tombo. para o meu doutorado, como estava trabalhando com o período colonial, eu comecei no Arquivo Histórico Ultramarino, que é onde tem maior parte da documentação sobre o Brasil, e depois eu fui para a Torre do Tombo, o Arquivo Nacional Torre do Tombo, porque lá você tem os livros de Messias, Régias e os livros de chancelaria, né? Então, nos livros de Messias, Régias e chancelarias, eu fui fazer o levantamento de quem eram os secretários de governo, não só de Pernambuco, e aí eu ampliei a minha pesquisa para o Brasil todo, né? Sobre os Uhum. secretários do Brasil. Então, fiz uma pesquisa durante basicamente um ano na Torre do Tombo e no Arquivo Histórico Tramarino para fazer a minha tese. Professor, vou te mostrar uma coisa aqui. Essa daqui é a interface do hipercubo. Aqui eu dou a impressão de que você está folheando um livro. Ó, eu tô Ainda movim... não está aparecendo para a gente, Ainda não não. apareceu para a gente, não. Ah, não tá aparecendo. Não, Compartilhar. pera aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira. Aqui, a tela inteira. Senão eu vou fazer a mesma coisa errada que eu fiz da outra vez. A gente começa a falar e esquece de compartilhar a tela. Agora a tela está Agora aparecendo. tá aparecendo. Isso. Aí agora eu vou. Durante algum tempo eu precisei procurar o meu bisavô português, né? Eu estou procurando a Sim. minha cidadania portuguesa. E aí eu baixei diversos arquivos da Torre de Tombo. E aí olha só o que eu fiz. Eu joguei eles dentro do hipercubo. Olha. Nem todas as páginas foram escaneadas da forma correta, né? Então algumas aparecem meio duplicadas assim, né? É a maneira como a pessoa colocou no scanner. Mas vamos pegar essa daqui que tá bonitinha. Vamos dar um zoom nela. Ó, aqui eu tô verificando. Ótimo.
O zoom dela é ótimo. Então, essas folhas elas foram feitas com imagens de altíssima resolução, né? Os arquivos são bem grandes. Então a gente consegue fazer uma aproximação para ver detalhes da, da, da página. Ó, aqui, ó, o nome da freguesia, Distrito de Viseu, ó. Ferreira d'Arco, freguesia de Ferreira d'Arco, Então aí, ó, conselho. eu posso eu chegar aqui nessa tela e ainda fazer essa anotação. Freguesia de. Como é que é o nome? Ferreira d'Arco. Ferreira. Puxa um pouquinho mais para cá. Daves. Ferreira Daves. Ferreira Ferreira Daves. Daves. Então essa aqui, ó, é Freguesia de Ferreira Daves. Distrito de Viseu. É. Então eu anotei essa informação aqui. Essa informação ela Forma um banco de dados. forma um banco de dados. E aí era o que eu estava falando com a Rita mais cedo, que a gente pode pegar essa estrutura que eu tenho aqui e exportar dentro do formato que o ato. Cara, você agora me deu uma ideia aqui. Hum, Minha cabeça até agora está explodindo. Porque eu tô dando agora aula de paleografia, certo? E quando você faz uma leitura paleográfica de um documento, certo? Eu sempre digo, o arquivista faz a leitura paleográfica do documento com uma perspectiva, ou seja, se ele vai fazer uma descrição, pegar os principais elementos, colocar ali dentro. Então, a gente pode pegar palavras-chave, a gente pode pegar, por exemplo, um texto, pegar uma parte de texto. Então, isso que você colocou para mim agora, ele dá uma ideia de o aluno está lendo o documento, ele vai acrescentando os dados, forma um banco de dados que pode ser justamente o banco de dados para a descrição do documento que foi lido, feita a leitura paleográfica. Meu, exa está ótimo. exatamente isso. Ó. Aqui, ó. Eu tô aqui num registro de passaporte, olha. O selo branco, É, tem o selo branco aqui em cima, ó, tá vendo? Você pode aproximar do selo para ver os selo branco. detalhes dele. Sabe o que é o selo branco, Rita? Não, O selo branco ele é feito como uma marca no papel, é como se fosse cunhado, né? cunhado no papel, Isso, ele é. né? Não é um Não é carimbo marca propriamente dito. d'água, nem é É, carimbo. Ó, os sinais característicos do afiançado são os seguintes: naquela época não tinha 22 fotografia. anos. Não. A altura, 1,59 m é baixinho. Rosto comprido, cabelos castanhos, olhos pretos, não, castanhos. Não, espera aí. Cabelos, não é castanho, não. Cartes, É. olhos. Casto. Nariz regular, boca, cor, não sei. Essa letrinha tá horrível. Essa letrinha não tá ajudando muito, não, mas. É, Mas o zoom tá legal. O zoom tá ótimo. Eu tenho um documento aqui que meu zoom não consegue chegar tanto. mas como eu falei, isso aí depende do tamanho também da imagem. Essas imagens são bem grandes, né? Elas são feitas com uma resolução bem alta, inclusive demora assim. Cada imagem dessa tem 4, 5 metros. Aqui, olha que selo, que O coisa selo, linda. imposto do selo, 500 R$ 500. reais. Ó, 1905. 1 de setembro de 1905. então, é esse tipo de possibilidade que o hipercubo proporciona. Ó, Não, o que você está me dizendo agora hum, é a possibilidade de se trabalhar e fazer um banco de dados desse fazendo uma leitura. Então, por exemplo, o aluno ele vai
quem é o autor do documento, qual é o tipo documental. E aí vai montando o banco de dados, um resumo do documento. Está ótimo. E o que eu pensei foi a história, né, da memória da arquivologia paraibana, da gente ter um projeto de extensão que pudesse reunir fotos, desde antes, né, da criação dos cursos de arquivologia, na época que aqui na Paraíba tinha um núcleo da Associação dos Arquivistas Brasileiros, né, a documentação que tem no acervo pessoal de Ana Isabel, que tem no acervo mesmo da Associação dos Arquivistas brasileiros sobre a Paraíba, e a gente construindo essa memória, resgatando essa memória, construindo esse material usando essa tecnologia, né? Usando o Atom e o Hipercubo. Bom, Então, acho que dá ótimo. aí antes de Envolvendo eu. os alunos, né? Aí eu vou mudar aqui para uma outra apresentação, que é o que eu estava mostrando para a Rita antes. Tá aparecendo para vocês agora umas imagens, Tá, tá? tá. Tá. Então, aí o que eu estava mostrando para a Rita era o seguinte, ó. A gente entrou aqui, ó, nessa imagem que tem um passarinho. Depois entrou nessa outra imagem aqui que é um outro passarinho. Aí depois entrou nessa outra. Todas elas passarinho e fomos marcando com esse tag aqui em cima. Aí, quando eu clico nesse botão aqui, eu consigo fazer isso. Ó. Eu escolhi aqui para ele fazer uma ordenação descendente. Cliquei esse botão. Repare que agora todo mundo que está marcado em amarelo está em cima aqui. Então isso daqui me facilita na hora de fazer A recuperação da informação. a recuperação da informação, porque eu posso só indo de um para o outro aqui na sequência. Mas além disso, eu também posso clicar esse botão aqui, ó, agrupar as páginas de acordo com essa tag. E agora todo mundo que tem passarinho na foto tá junto. A Rita até me falou o nome técnico disso, mas eu já não lembro Ele mais. forma um dossiê, né? Eu pode usar isso na descrição, formando um repertório dentro daquele fundo documental, né? E ainda pode exportar e dar para o usuário. Faz a pesquisa do usuário por um critério e entrega para ele já o dossiê formado, né? Isso, a exportação acontece aqui, ó. Eu clico nesse botão, aí eu tenho esse, esse botão aqui de exportação, e aí eu tenho esse campo aqui que eu posso escolher se eu quero exportar da folha 1 até a folha 10. Se eu quero exportar todo mundo que tem a tag branca, todo mundo que tem a tag amarela. Ou seja, eu tenho vários critérios. E aí eu posso exportar em PDF, eu posso exportar no formato do Atom, que a Rita falou também, mas eu não lembro mais, que tem um internacional e tem uma A adaptação ao ISAD, né? brasileiro. O Atom Idade é nova. baseado na ISAD Nobrad. G e no Brasil a gente tem a Nobrad, né? Então poderia fazer no padrão. Ele disse que poderia até deixar o usuário escolher se ele quer o padrão da ISAD ou o padrão da Nobrad. Eu gostaria depois de fazer um curso contigo, porque eu queria ver se eu consigo utilizar com os meus alunos de paleografia, porque eu entregava o documento e ele fazia todo o processo de descrição para gerar o banco de dados daquele documento. Seria uma ótima isso aqui. Então, aí nós E podemos. agora, o Hyperbook também permite que você faça a transcrição do documento. Eu estou com o documento aqui, e aqui eu estou fazendo a transcrição dele. Porque isso, para a paleografia, seria ótimo, você ter a possibilidade de olhar o documento, fazer uma transcrição. Ter duas abas, né, que você pudesse fazer. Olhar, ficar olhando o documento e fazer a transcrição. Porque normalmente o que acontece? Para que eu faça a transcrição, eu tenho que ter o documento, aí eu baixo, tiro o documento, coloco no Word, faço transcrição, volto o documento, tá? Ou então eu subo, aqui no meu computador eu subo uma partezinha e faço esse trabalho. É mais complicado. Tendo essas possibilidades, eu acho que ficaria ótimo a gente poder utilizar isso na UEPB para a disciplina de paleografia. Eu acho que no mesmo formulário que ele mostrou ali com os campos, pode ter um campo maior para texto livre, não pode? Claro, E aí ele faria a descrição. Esses claro. campos aqui, eles são customizáveis. Isso.
Ah, ótimo. Então, se... Porque a gente colocaria aqui, por exemplo, tipo documental. Estou colocando aqui, consulta do Conselho Ultramarino. Né? Aí vem, No autor. caso dele, passaportes, né? No exemplo que ele deu. Exato, está trabalhando passaporte, é o tipo do documental, passaportes. Aí vem, qual é a instituição que está produzindo isso? Né? Depois vem as pessoas. Então, aí olha só, aqui no documento nós temos, vamos dizer aqui no campo notas. Ó, o número desse documento aqui é o 2039. Folha 5. 2039, folha 5. Aí aqui eu coloco aqui, ó, ano do nascimento do nosso Senhor. É 1905, ao 1º de setembro. Uhum. Ó, eu tô fazendo aqui a descrição do. Não é isso que É você. a transcrição, Exatamente. Aí, em vez de nota, seria apenas transcrição. Aí você vai fazer a transcrição. Isso é ótimo. Ter esse campo aí para trabalhar seria ótimo. Porque na verdade esse Aí você campo. faz a transcrição. Eu posso colocar o nome transcrição, eu posso, eu posso fazer assim, tudo adaptado para a sua realidade. Inclusive, eu estou fazendo testes com voluntários. Então, se você quiser, a gente pode marcar uma aula sua para a gente fazer assim uma apresentação da ferramenta, para fazer tipo um teste de. Ele gostou da ideia e isso me alegra. Sabe por quê? Eu estou trabalhando, eu estou dando agora, eu estou dando paleografia. Então, eu vou pedir para os meus alunos fazerem transcrição e fazerem uma espécie de uma ficha desse documento que vai fazer transcrição. Em vez de eles fazerem isso de maneira fazendo no Word, e ficar fazendo, fechando e abrindo página para transcrever as coisas, ou imprimindo para ir poder ler o documento e transcrevê-lo, e pegar os dados, né, que eu quero que eles peguem, a gente trabalhando com esse software, o que é que acontece? Eu daria uma aula, você ou eu, a gente poderia até chamar você, daríamos uma aula para o aluno, eu colocaria, agora para eles saberem, porque cada aluno, agora na segunda unidade, vai ter um conjunto de documentos. E aí cada aluno colocaria seu conjunto de documentos, teria a coisa. Agora, como é que eu, como professor, teria esses dados para poder fazer a avaliação da segunda unidade? Então, eu posso exportar um XML com a informação toda, porque eu também vou precisar disso. Não, você vai precisar porque vai ser parte da sua tese. Então, você vai estar utilizando esse seu software numa sala de aula de paleografia. Então, assim, eu preciso avaliar. Então, depois que eles terminarem, eles precisam me enviar esse material para que eu possa fazer a avaliação disso, não é? Isso. Inclusive, se você quiser fazer esse tipo, separar um grupo para fazer do método tradicional e um grupo para fazer desse método do hipercubo, e depois a gente comparar o resultado de um grupo com o outro, a gente pode até fazer um artigo científico, né? um artigo para publicação para mostrar a então paralelo, né? Podemos conversar com a turma. É assim, eu vou fazer a prova da primeira unidade ainda no dia 19. Então, a partir do dia 26, que eu só tenho um encontro com eles à noite, a partir do dia 26, eu estou querendo. Aí a gente teria até o dia 26 para que eu soubesse mexer na coisa. Inclusive, que se eles tivessem alguma dúvida, eu poderia tirar essa dúvida com eles, porque você trabalha e tal, não sei o quê. Então, para não ter que ficar você tendo que estar sempre junto com os alunos. Então, eu tiraria essas dúvidas. Qualquer dúvida, entraria em contato com vocês, conversaria para tirar dúvidas. E aí, numa primeira reunião, você faria a apresentação do software, como é que nós iríamos trabalhar. Então, quem quisesse trabalhar com o software, quem não quisesse, para a gente ter esses dois grupos. E, a partir daí, o que aconteceria? Quem fosse trabalhar com o software, eu passaria os documentos, eles colocariam o documento no software e faria esses campos para transcrição. Isso.
Perfeito. E também seus alunos estão convidados também para a oficina, né, que a Ah, com Alessandra certeza. vai ministrar no dia 10 de setembro, Ah, sim, lá dentro para do setembro. Então projeto ainda tem Sempre às tempo. Sextas. Tem tempo. Agora é o seguinte, com relação à pesquisa da Juliane, a minha proposta é o seguinte, que você fala com a Juliane sobre o Alessandro, tá certo? E a gente marque no grupo de trabalho uma reunião geral, além do Alessandro, uma reunião geral. Além de você, Alessandra, tem outro colega da DataPrev, o Carlos Aman, também faz parte do grupo de pesquisa. Ele Uhum, trabalha com EDOC na DataPrev. Ele é da área do desenvolvimento do EDOC. uhum. Inclusive porque a minha preocupação é que a gente está precisando trabalhar algumas questões referentes a software de repositório, né? Então, é preciso que a gente formasse. A minha ideia era formar um grupo, pegar um software de repositório para aprender a mexer nele. Uhum. Do mesmo jeito que a gente está aprendendo a mexer no seu, a mexer no software de repositório. E o seu software poder ser o Atom, ou seja, pegar, fazer o DIP de um repositório para o seu, para o pessoal poder mexer, trabalhar, fazer essas coisas todas. Porque aí o que entra na questão que hoje está sendo muito discutida, que é dados abertos. O que são dados abertos? É Isso. você poder pegar uma informação e você criar, não a informação, mas a parte da informação do documento, você começar a criar, como a gente está fazendo agora com esses campos. Né? Então, pega as informações e constrói os seus dados, constrói a sua informação. E tem um detalhe também, Josimar, que dentro da área que o Alessandro trabalha, é uma área de inovação na DataPrev. E lançou um desafio sobre aplicações que a DataPrev pode desenvolver para estados e municípios. E aí eu dei uma sugestão, né, entrei lá, cadastrei a minha ideia, né, em relação a usar o software que a DataPrev desenvolveu para o EDOC, né, e desenvolveu para o repositório, que é a plataforma EvoBR, para ser disseminada, né, com os estados e municípios. E aí eu tive a oportunidade de escrever, junto com o professor Josemar e a professora Juliane, a gente escreveu um artigo que está já no Prelo aí para ser publicado, que é sobre os decretos estaduais que definiram o uso de sistema informatizado para produção e tramitação de documentos. Então, em relação a isso, né, mostra exatamente esse universo de possibilidades que a DataPrev pode alcançar por meio do documento digital, né? Exatamente. Eu acho que nós está aqui com uma faca e queijo na mão. Agora, seria interessante a gente marcar uma reunião do grupo de pesquisa da Juliane, para que, em cima do grupo de pesquisa, formasse GTs, né, vários GTs. Dentro desses GTs, a gente pudesse fazer essas discussões. Né? Uma discussão sobre repositório, uma discussão sobre software de gestão, uma discussão sobre software de acesso, que é o caso de difusão e acesso. Né? Então, eu acho que a gente teria uma boa possibilidade de dar uma mexida bastante interessante nisso. Agora, nós precisamos entender e mexer em um software repositório. Porque o que me pedem mas eu queria a parte prática. Aí eu digo, a parte prática eu não sei, porque eu não sou da área de tecnologia, eu não sei mexer. Então, a gente precisa aprender a mexer. Por quê? Inclusive, como eu sou professor também de documentos digitais, uma coisa que a gente sabe, e Rita conhece muito bem, é que trabalhar com documentos digitais ou digitalizados, natos digitais ou digitalizados, obrigatoriamente devem ser dois profissionais. É o pessoal de TI, por causa das questões técnicas, mas, ao mesmo tempo, é o profissional de arquivo, que tem as questões técnicas de arquivo. Então, os dois têm que estar trabalhando juntos. Não existe mais hoje fazer e trabalhar em qualquer instituição só o TI, só o arquivo separado. Né? Ou os dois trabalham junto, ou vai dar merda. Isso eu perdão a palavra. Vai dar bosta, porque o que acontece? O pessoal de TI não conhece sobre repositório, o pessoal de TI acha que basta colocar em nuvem que resolve as coisas, o pessoal de TI não sabe as questões de tipologia documental, plano de classificação, tabela de temporalidade. O
E pessoal de nem TI, precisa saber, né? Até o Aman fala isso, ele fala que ele até está estudando, né? Está fazendo uma especialização em arquivologia, e ele falou que a arquivologia, ele deu soluções para problemas que ele tinha na área de TI, como, por exemplo, prazo de guarda e destinação de documentos, né? A gente pode dizer qual é o prazo de guarda e destinação, se aquele documento é para guardar para sempre ou não. E isso vai influenciar na área de TI em termos de repositório, em termos de armazenamento, né? Isso tudo vai cruzar. Então, a gente só tem a ganhar com o seu trabalho, Alessandro. Eu acho que aqui a gente só tem a ganhar e acrescentar coisas. Agora, eu acho que nós precisamos fazer essas reuniões do grupo de Uhum. trabalho. Com relação à minha disciplina de paleografia, aí a gente pode já marcar, porque eu tenho até o dia 26, estou aqui olhando meu calendário, tenho até o dia 26 para começar a segunda unidade e propor esse trabalho com a turma. Que aí seria já o trabalho que iria para a sua tese e iria também para um provável artigo que você quiser escrever. E o projeto de extensão também para a memória da arquivologia paraibana, você se compromete também, né? A gente pode fazer, a gente pode até conversar, porque pode sair dois projetos, um da UE e da UF, distintos, que aí teríamos mais pernas para poder fazer esse trabalho. Agora, só quando sair o projeto, o edital para poder fazer projeto. Bom, gente, eu acho que valeu bastante a pena a conversa hoje. A gente pode encerrar agora. Aí eu peço a Rita que me passe o seu contato de WhatsApp para a Pronto. gente. Você já entra em contato comigo, eu já guardo o seu número e a gente vai entrando em contato. Aí a gente vai. Eu marco depois com você uma aula sobre o seu software para saber como é que eu faço download, como é que eu coloco o documento, que eu crio aqueles campos, certo? Para que eu possa, em cima disso, aí eu vou lhe passar também, nessa conversa que nós vamos ter, quais são os campos que eu vou querer, porque aí a gente vai construindo, porque eu vou solicitar isso para os alunos. Por exemplo, autor, tipo documental, né? Saber se ele encontra alguma outra informação de classificação, por exemplo. Alguns documentos têm. Resiste-se esse documento no livro de registro livro de registro livro de registro de ofício do governador. Então, eu sei que existe um setor que é ofício do governador. Então, isso já auxilia o arquivista para a construção de um plano de classificação. Legal. Então tá bom. Muito obrigada, Alessandro. Obrigada, Josemar. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Rita. Muitíssimo obrigado mesmo. Conversa com Júlio, para a gente... Já passei o contato de vocês um para o outro. Eu vou conversar com o Juliano. Tá ok. Tá bom, gente. Tchau. Obrigado, hein?